Boa tarde, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, e eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da palavra do Senhor. E o tema de hoje é a missão como sentido de vida. Nós estamos caminhando exatamente no texto de 1 Reis, capítulo 19, e nós estamos nas lições, que Deus tem nos dado acerca da restauração espiritual, física e emocional. E eu quero compartilhar com você mais algumas das lições que o Senhor falou no meu coração. A gente tem caminhado exatamente nessa experiência do profeta Elias, que depois de uma grande vitória, ele experimentou um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste físico-emocional, mas também, e talvez um dos mais intensos, desgastes espirituais. E aí nós caminhamos falando sobre várias lições de como Deus estava restaurando o coração de Elias. Ontem nós falamos sobre como Deus chamou ele para sair da caverna. Hoje eu quero falar sobre como Deus deu a Elias uma missão. E essa missão é que trazia sentido para a vida dele. Vamos orar e vamos ler o texto da palavra do Senhor. Pai, mais um momento em que a gente para refletir na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser encorajados pelo Senhor, queremos ser transformados pela Tua palavra, moldados pelo que o Senhor tem para falar conosco nesta tarde. Que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a falar sobre esse nosso tema de hoje, eu convido você a curtir o nosso vídeo. Com isso você ajuda a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Também compartilhe. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Assim você também vai acompanhar toda a programação da nossa igreja. E você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito. E você pode acionar ali o sininho que você vai receber todas as notificações, para estar também sabendo todas as vezes que a gente estiver fazendo uma transmissão. Mas não deixe de enviar o seu pedido de oração. Eu quero orar com você, por você, ou mesmo você pode compartilhar algo que está aprendendo ou que deseja aprender. E a gente vai conversar junto. Esse telefone, você estará falando, é o número da igreja, mas falará diretamente comigo, 24 99 31 53631. Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre a missão como sentido de vida. É interessante como Deus age conosco. Elias teve uma experiência maravilhosa no capítulo 18 da ação de Deus. E ele se sentiu tão esgotado pela manifestação de Deus que ele ficou esgotado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu compartilhei com isso em outros vídeos. Você pode acompanhar essa série aí que estamos falando sobre a restauração, de vida, restauração ministerial. E aí Deus deixou, Elias fugiu da perseguição de Jezabel, foi para o deserto, Deus permitiu que ele fosse para lá. Ele orou pedindo a morte. Deus trouxe o bálsamo com o toque do Senhor através do anjo, trouxe alimento, permitiu que ele descansasse. Somente depois que ele descansou e que se alimentou o suficiente, Deus disse: agora caminhe 40 dias até o Monte Horebe. A gente viu ontem que ele caminhou e foi até dentro da caverna. Quando Deus disse: olha, sai e põe-te nesse monte perante mim. Versículo 11. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e desperdiçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave, uma brisa
né? Suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É muito interessante porque a gente precisa perceber o texto como um todo. Nós estamos lidando com a restauração de Deus no coração de Elias. Deus permitiu primeiro que Elias fugisse de Jezabel, porque senão Deus teria mandado um anjo o impedir. Mas Deus permitiu. Deus permitiu que Elias fosse ao deserto. E eu já comentei sobre isso aqui. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos parar no deserto. E isso é um período também de restauração na nossa vida, muitas vezes. Mas também Deus permitiu que Elias dormisse, comesse. Tudo isso faz parte da restauração de Deus. Agora, como um elemento a mais de restauração, o que é que Deus faz? Depois de permitir que ele descansasse, comesse, tivesse um desabafo com Deus, porque Deus fez a pergunta primeira, né? Ele perguntou o que é que Elias fazia naquele lugar, no versículo 10, e Elias respondeu, Deus perguntou, no capítulo 19, versículo 9, ele respondeu no capítulo 19, versículo 10, e respondeu a mesma coisa no capítulo 19, versículo 14. Então Deus permitiu que ele desabafasse. Então, o descanso, a alimentação, o desabafo, ficar sozinho no deserto, tudo isso faz parte da restauração de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? E tem uma coisa muito interessante que eu compartilhei com alguns seminaristas esses dias, porque Deus, é interessante como ele mandou alimento para Elias, da mesma forma como ele supriu o alimento na viúva de Sarepta. Você lembra disso? Só que lá Deus mandou azeite e farinha. Aqui, para Elias, Deus já trouxe o pão cozido, prontinho. Porque ele sabia que Elias estava exausto. Isso nos ensina que Deus, ele supre as nossas necessidades exatamente na medida daquilo que a gente precisa. Nem a mais e nem a menos. Isso é maravilhoso. Para a viúva, Deus deu aquilo que ela precisaria para produzir o seu alimento, produzir e suprir as suas necessidades. Para Elias, Deus já trouxe o pão pronto, a comida pronta. Deus é maravilhoso. Devemos perceber então como Deus cuida de nós e quer nos restaurar. Agora, um outro elemento da restauração de Deus na nossa vida é com relação à nossa missão. Crente sem missão, ele se perde. Crente sem missão afunda nos seus próprios problemas. É interessante como Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? E pela segunda vez Deus pergunta e faz com que Elias desabafe. Ele coloca as suas angústias para fora. Então, o desabafo faz parte sim do tratamento de Deus, né? O tratamento de Deus para a nossa restauração. Que coisa interessante. Mas aí ele fala: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, versículo 14. Por um lado, Elias estava olhando para a sua fidelidade para com Deus. Ele estava dizendo o tempo todo: olha, eu sou fiel, eu tenho sido zeloso. Acreditando que era o único fiel que havia restado na terra. Ou ele se achava que era o único que permaneceu fiel, considerando-se bom nisso, ou ele achava que era o último fiel e por isso precisava fazer
de tudo para ficar vivo. Mas não era isso, porque ele pediu a morte. Ele fugiu no deserto. Quando nós olhamos para a experiência de Elias, a gente começa a perceber também que muitas vezes nós nos achamos sozinhos. Parece que a gente olha para um lado e para o outro e diz: somente eu tenho sido zeloso, somente eu tenho sido fiel, somente eu tenho me dedicado ao Senhor. Só isso já dá uma canseira, uma angústia. É interessante como Deus responde: não, olha, eu separei. Versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Quer dizer, Deus tinha preservado outros homens e mulheres fiéis, profetas fiéis ao Senhor. Então, muitas vezes a gente acha que está sozinho. Isso causa desgaste espiritual, emocional e físico. Olha, nós não estamos sozinhos. Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele preserva os seus. Devemos confiar. E aí, Deus fala no versículo 15, olha, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Por um lado, Elias estava se vendo como se fosse o último de todos os fiéis. Por outro lado, Deus dá a Elias uma tripla missão. Uma missão tripla. Que coisa interessante. Esse tempo de descanso, de alimentação, de ser nutrido por Deus, de caminhar 40 dias, de ficar sozinho, de desabafar com Deus, foi o suficiente para Deus completar a sua restauração na vida de Elias, dando missão. Então grave no seu coração. A missão de Deus para nós nos dá sentido de vida. A missão nos dá sentido para a vida. A missão é a nossa restauração. A missão é cumprir o plano de Deus para nós. Enquanto cumprimos o propósito de Deus, temos sentido para a vida. Elias estava pedindo para morrer. E Deus disse, olha, você ainda vai ungir o rei de Israel. Você vai ungir um rei para a Síria. E você ainda vai preparar e vai ungir um profeta no seu lugar. E aí é interessante que não foi de uma hora para outra que Eliseu foi preparado, não. Então, Deus deu uma missão de médio e longo prazo para Elias. A pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: você se sente cansado? Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, ministerialmente cansado? Você precisa ficar sozinho para falar com Deus, descansar, dormir, comer, ter mordomia do seu tempo, ter um encontro com Deus no Monte Horebe. Mas uma coisa que você precisa também é discipular alguém. Você precisa cuidar de pessoas. Há um renovo na nossa vida quando nós cuidamos de pessoas espiritualmente. Antes de ontem, achei fantástico. O Natan compartilhou aqui como uma árvore, ela que possui raízes profundas, ela consegue atingir e extrair mais águas do que outras árvores. E aí essa árvore que tem raízes profundas, quando ela termina de se nutrir o suficiente, ela não para de bombear a água que precisa. Não, ela continua sugando. Só que ela não precisa de mais água. O que é que ela faz? Ela termina permitindo que essa água transborde ao seu redor. E isso faz com que plantas com menores raízes, que não atingiram a água, sejam nutridas. Até nisso Deus nos ensina que toda nossa nutrição, ela não existe somente para nós mesmos. Somos nutridos para abençoar outros. Somos preparados por Deus para abençoar outras vidas, cuidar de gente. Você precisa cuidar de pessoas. A missão de Deus para a sua vida faz parte da restauração de Deus. Talvez você se cansa de atividades, mas Deus quer que você cuide de vidas. Então,
um elemento da nossa restauração espiritual, física e emocional, a restauração de Deus na nossa vida, é exatamente quando a gente assume a missão de Deus para nós. E a missão de Deus para nós é a missão de cuidar e de preparar pessoas para Jesus Cristo. Tem sido assim na sua vida? Eu quero desafiar você e pedir que você se comprometa na tarde de hoje exatamente com a missão de Deus. Se você quer cuidar de pessoas, comprometa-se com o Senhor. Você está se sentindo esgotado, cansado? Faça os processos que Elias fez. Ele foi para o deserto, para um lugar sozinho, para orar. Ele que pediu a morte, mas ele estava desabafando. Deus supriu com alimento, permitiu que ele dormisse. Depois ele foi convocado ao Monte Horebe, ou seja, caminhada de 40 dias para se encontrar com Deus. Deus falou com ele, permitiu que ele desabafasse. E o desabafo faz parte da restauração. Logo em seguida, Deus deu uma missão, porque a missão nos dá sentido para a vida. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor esse nosso desejo. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através da vida de Elias. E a minha oração nessa tarde é que o Senhor nos dê cada dia mais a bênção de termos uma missão dada pelo Senhor, a missão de cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Que assim seja, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Transforma o nosso coração, molda a nossa vida, o nosso querer, a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. E dai-nos pessoas para a gente orar por elas, ajudar a ler a Bíblia, ajudá-la a frequentar os cultos, ajudá-la a crescer no Senhor. Que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua participação hoje. E não se esqueça, amanhã nós teremos a nossa festa missionária. É extraordinária a festa missionária que vai acontecer aqui na nossa igreja. Vai ser muito importante. Eu quero convidar você para participar. Todo o valor arrecadado vai ser exatamente destinado para a campanha de missões nacionais em nome da Associação das Igrejas Batistas da Região das Agulhas Negras, AIBRAM. Então venha, participe, se envolva. Vai ser um momento extraordinário, a partir das 17 horas. E no próximo domingo estaremos juntos pela manhã, às 10 horas, falando mais um dos pilares da Reforma Protestante, solo Christus, somente Cristo. E eu quero convidar você para refletir sobre isso pela manhã, às 10 horas e à noite às 19 horas. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana na presença do Senhor e vamos terminar esse encontro com a nossa convocação para o Retiro da Igreja, o Retiro 2022. Deus abençoe em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos juntos com devocionais com Deus, com o seminarista Jordã e na terça-feira comigo e vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Até amanhã, até breve. Eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros